amigo fã de Transformers, mais uma review começando nesse domingo de feriado prolongado. Então, se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, aproveita já para se inscrever e também já dá aquele like maroto para dar uma força para nós. E hoje é ele, Skylynx, a versão G1 do personagem que nós vamos falar no nosso programa. Aqui embaixo, a gente na descrição sempre mantém um índice com os capítulos que são abordados ao longo do vídeo. Então você, se quiser navegar, pode adiantar, retroceder, conforme for o seu interesse, para facilitar aí também tudo isso para os nossos inscritos. Mas a gente sempre diz para assistir como um todo, porque o vídeo é sempre feito com muito carinho para todos vocês que estão assistindo. Então, começando, quem que é o Skylynx? Bom, é um pouco difícil de descrever. O Skylynx é inacreditável, talentoso, insuperável e completamente magnífico, sendo um dos mais ousados aventureiros. E de fato ele é tudo isso, tanto que ele recebe a patente de Tenente Comandante. Porém, o seu grande ego, que é uma das suas características de personalidade, fazem com que ele, ao te conhecer, queira te contar todas as suas proezas. Porém, os seus superiores meio que dão uma segurada na onda dele, tanto que o Springão Velho de Guerra, o chama de Comandante Modéstia. Sua primeira participação foi lá na G1, ele veio depois do filme, lá na terceira temporada, justamente no episódio Desforra, parte 5, em que ele precisa fazer um resgate da Marisa Farbone, o Blur e o Willy, que estão trazendo a engrenagem de transformação do Metroplex para a Terra, e eles foram lá, dadas as circunstâncias, tiveram muitos problemas durante a viagem toda, né, e acabam sendo lá atacados lá por uns morcegos mecânicos, e aí o Skylynx aparece para resgatá-los. Coincidentemente, é a mesma parte que aparece pela primeira vez os Predacons. Então eles também têm ali um confronto com os Decepticons novos introduzidos na série e depois com o Predaking inclusive. Aí o Skylynx, a partir disso, tem grandes participações no arco da terceira temporada, né, da série animada, mas sempre trabalhando muito mais como transporte, que nem no episódio Caos, que eles levam lá os Autobots justamente para descobrir o que estava acontecendo no planeta, ou na grande transmissão, que ele faz um resgate do Superion, que havia sido atacado pelos Queens. E suas participações se encerram lá nos dois últimos episódios da terceira temporada, ao retorno do Optimus Prime, parte 1 e parte 2, em que após ele conseguir encontrar um cientista Quintesson que traria o Optimus de volta à vida, ele dá bastante suporte e no finalzinho lá da parte 2 do episódio ele é um dos últimos a ser contaminados pela praga de ódio que estava se alastrando entre robôs e humanos. E daí o Optimus lá consegue salvar o dia, né? Obviamente, como era de se esperar. Aí a gente já consegue encerrar suas participações nas séries animadas e a gente já vai para os quadrinhos. E o que aconteceu nas HQs da Marvel? Skylynx relata que teve muitas vezes que ele havia sido salvo pelo seu grande amigo Wheeljack, e quando esse pediu ajuda, ele prontamente resolveu ir dar suporte ao seu companheiro de velhas guerras, né? Ele chega na Terra justamente na época que o Grimlock está assumindo o comando dos Autobots, tendo aqueles conflitos com o Blaster. Então, para conspirar contra o Robô Rádio, o Grimlock arremessa da arca algumas crianças e Skylynx acaba indo salvá-las. Mas para que elas não perdessem aquele passeio espacial, para dar uma amenizada, ele os leva todos para o Carnival Cosmic, mas lá eles acabam tendo diversos problemas com os Mechanibals. Aí, só com a ajuda de Optimus Prime e Goldbug, com a sua chegada, eles conseguem estabelecer a ordem novamente. E mais tarde também tendo alguns problemas com os Pretenders, inclusive, e também com os Power Master Decepticons Darkwing e Dreadwing. E ele encerra sua participação nos quadrinhos, depois de tudo isso, depois de ter feito esses salvamentos heróicos aí, que só eram dignos de Skylynx, seguindo para o horizonte e tendo encontro com mais outras brilhantes aventuras para ele contar depois para os colegas. Já na Dreamwave, ele tem uma participação rápida também, servindo de transporte, e tendo um confronto com os Combaticons na Terra durante aquele arco em que o Shockwave estava comandando tudo e queria desativar os Autobots. Ele também participou lá do catálogo More Than East Eyes, como tantos outros, em que ele teve aquela ficha técnica, uma ilustração atualizada, bem bacana, aí, como vocês estão vendo nesta imagem.
Já na IDW, Skylynx tem uma participação muito maior, começando lá com o resgate que ele precisou fazer para ir atrás do Bumblebee e do Iron Pax, que estavam com os Decepticons. Ajudou no confronto contra o Scorponok, quando ele atacou a mega refinaria em Thorax, e também outras batalhas que foram aparecendo na sequência. Mas ele sempre sendo um principal meio de transporte para os Autobots. Isso lá em 4 milhões e meio de anos atrás, que ele também auxiliou a defesa da base Autobot Metroplex. Interessante, né, que a gente fala essas coisas aí de 4 milhões de anos e parece que eles nunca envelhecem, né? Só o Alpha Trion que sempre nasceu velho, né? Com o fim da guerra, Skylynx faz um transporte levando os rufiões Dinobots, como ele mesmo fala, e Ironhide para os desertos de Cybertron, para tentar encontrar os Aerobots que estavam perdidos, e já estava começando esses conflitos entre os combinantes, então eles precisavam encontrar o Superior, na verdade. Porém, devido aos campos magnéticos que existiam naquela região, ele acaba ficando danificado, seus amigos desembarcam e ele volta para Yayakon, sofrendo uma queda forçada, ela quase se escangalhando todo, mas diz que perdeu os amigos na noite anterior, e daí depois mostra que realmente eles encontram lá os Aerobots, que já estão combinados, fazem uma combinação meio que forçada e espontânea. Na verdade é espontânea, não foi forçada, que isso acaba aí também gerando muitas intrigas de como que isso aconteceu. E mais tarde ele, obviamente, fica servindo de transporte, vindo para a Terra no momento posterior, resgatar o Optimus Prime e o Alpha Trion dessa vez. Quando esses retornam para Cybertron, naquele primeiro momento, ele fica a encargo do Pro, recebendo ordens dele. Mas ele não gosta muito disso, ele acha que tem alguma coisa de errado, mas Pro diz que como ele é o segundo em comando, na ausência do Optimus, ele precisa seguir as ordens dele. Então ele meio contra gosto começa lá a obedecê-lo. Eles vão para Tóquio levando os Constructicons juntos, né? Para justamente encontrar lá o humano que eles estavam querendo lá fazer um acerto de contas, como é mostrado nas HQs. E depois, mais recentemente, ele faz parte lá daqueles confrontos com o Galvatron, né? Que tem sido um tanto quanto extenso essa parte aí, como vem sendo mostrada nas HQs. Posteriormente, ele também foi um dos afetados pelo Enigma na combinação, em que todo mundo meio que vira um combinante. Eu acho isso um pouco forçado, mas como a gente bem sabe, a necessidade de fazer aí a venda dos tons. Ele se torna o Skyhagen, que daí é o dorso, e ele obviamente fica um robô magnífico, como ele mesmo diria. Essa parte aí das HQs mais recentes a gente vai deixar aqui o link das transformerscomics.net para vocês acompanharem as versões traduzidas que o pessoal tem feito aí de fã para fã. E nas questões de toys e outras aparições, obviamente ele teve a sua versão nos anos 80, e daí aquele encore que a gente vai falar no programa de hoje. Ele teve uma rápida participação aqui em Animated, no Almanac, né? Vamos ver se não desfoca, senão eu coloco uma imagem por cima. Que ele aparece aqui nessa página como tantos outros personagens, que foi uma pena que a série ali foi encerrada rapidamente, porque eles tinham material para fazer pelo menos mais 3 arcos de aventuras, né? Tanto que cada líder dos subgrupos de Combiners era líder de uma outra nave para fazer outras explorações, outras viagens, então seria legal para a gente de repente acompanhar isso. Inclusive aparece, né, o Optimus que Beast Wars, o Longirak também comanda uma outra nave, então seria uma coisa bem interessante, mas infelizmente nessas circunstâncias a Animated não teve continuidade, mas o Skylynx foi ali um dos muitos ilustrados nessa linguagem que era do desenho animado. Ele também, o nome Skylynx, foi usado lá no filme da franquia Transformers Prime, da subsérie, né, Transformers Prime, lá, o Predacons Rising, em que era um dos Predacons gerados lá pelo Shockwave, que foi feito na base um clone do Skystalker, né. Foi um personagem bem bacana, né, eu gostei bastante do filme, do Transformers Prime, para encerrar a série, achei que ficou bem legal, e esses personagens inseridos também ficaram bem interessantes. E por fim, como a gente falou ali dos Combiners, ele teve um toy lançado para justamente ser um combinante, em que ele fica sendo o dorso na versão da Takara e o Nate Warhorse, que está saindo agora, se não me engano é esse mesmo mês que vem que está para sair. Ele forma o Skymaster, em vez de ser Skyragen, né? E mostra lá nos quadrinhos, né, que todas as versões do mangá, né, acompanham uma breve história em quadrinhos, que ele chega lá no confronto na Terra que está tendo lá com os Autobots, e os
os outros Autobots que formam os membros dele desembarcam, saltam e eles fazem lá a fusão. E depois mostra na continuidade da história, na HQ da Megatronia, na verdade, a conclusão que depois ela aparece lá e usa a Mega Empress, usa o canhão dela desmagnetizador que desmonta os Combiners, que é muito legal isso. Skylynx Transformers Encore Special da Takara Tomy. Então, o que são a linha Encore, primeiramente? São uma reedição de alguns itens da G1 que foram lançados a partir de 2007. Foram 23 pacotes, digamos assim, especiais, assim, seletivos, que trouxeram algumas leves mudanças, assim, mas mantendo a essência do molde original. Eram apenas questões assim simples, às vezes alguma mudança de cor, alguma questão da mudança do material, um outro adesivo diferente, mas é praticamente os mesmos itens que eram vendidos lá na década de 80. Então estamos aqui com o Skylynx, inclusive a embalagem ela vem com esse grid, né, quadriculado, bem comum que tinha nas embalagens lá da época. Então isso já é uma questão bem bacana para quem tiver interesse na aquisição. Aqui uma ilustração bem legal do Skylynx, né, do Tenente Comandante. Ali já seus modos alternativos, o modo de veículo, né, o modo robô e o modo veículo. Aqui algumas fotos em cima, na lateral, embaixo também. É bem repetitivo, não tem nada de muito diferente, nenhuma das facetas. Mas o bacana mesmo é aqui atrás, em que além de ter ali algumas instruções breves da transformação, em vez de ter aquelas miniaturas como a gente tem visto aí nas embalagens dos outros toys, tem uma grande ilustração mostrando os toys novos dessa terceira temporada. Então aqui o Rodimus, o Ultra Magnus, ali o Dive Bomb, né? Então isso que era bacana, assim, que daí já era um atrativo maior para a criançada convencer os pais de comprar um brinquedo novo, né? Tanto que essa embalagem chama bastante atenção, que para efeito de comparação, aqui eu trouxe a caixa do Onslaught, né, da minha Combiner Wars, para vocês verem o tamanho que ela fica, né, aqui ó, deixar bem alinhado. Então é realmente uma embalagem que vai ocupar bastante espaço, vai ser bem interessante aí, se alguém que tiver interesse de comprar e trazer de fora, tem que ficar atento a isso apenas. Então, vamos tirá-lo já aqui, inclusive essa linha Encore, a questão da acomodação dos toys era também semelhante ao que era feito na G1. Então ele vem com esse grande blister, né, para comportar tudo. Aqui a gente tem dentro do pacote os adesivos que já foram colados, bem menos do que tinha no Fortress Maximus, ainda bem. A gente tem aqui o manualzinho, né, que mesmo estando japonês é bem ilustrado, então não tem problema nenhum, né? Qualquer um pode seguir as instruções. Ali um cardzinho de propaganda, aqui um cartãozinho de propaganda, né? Aqui não sei o que significa. E, por fim, o card, como tem sido aí, já na linha que a gente tem visto Titan Returns, Combine Wars e tal, tem vindo um card também bem legal, né? Aqui o número 7, que foi a edição dos 23, né? Que foram lançados. Aqui a versão original foi de 85, esse aqui é de 2007, né, quando teve seu relançamento. E aqui algumas informações sobre o personagem, aqueles parâmetros, aquele gráfico que a gente vê aqui numa questão numérica, falando da força, inteligência, né, e provavelmente é isso que está escrito ali. Então deixa isso aqui separado. E aqui a gente tira as duas partes, ele vem separado, né, os dois módulos que compõem o Skylynx. Então o ônibus espacial deixa aqui do lado. E o cargo, né, o módulo de transporte. Então vamos tirar aqui o blister também, deixá-lo aqui um pouco do lado. Então vamos falar primeiramente do módulo aqui, o módulo de transporte. Vamos baixar aqui um pouco a câmera. Aí. Então, aqui o módulo de transporte, que daí ele tem de dimensões 20,5 cm por 13,5 de largura. Então, não tem nada de especial, né? Apenas aquela questão assim que é como se fosse um container, né? Que fica embaixo do Skylynx. Mas o que tem de legal? Aqui embaixo a gente tem o compartimento das pilhas. Então ali, peguei essa que tinha do controle remoto da TV, né?
Então, ali se a gente vê ali, ó, walk and roll. Então vamos primeiro aqui o roll. O que significa isso? Eu ligo aqui, ó, tá girando. Vou colocar ali. Então ele vai se deslocar. Isso pode ser feito também, depois a gente mostra de volta. Então, aqui para efeito de comparação apenas de tamanho, não tem nada muito parecido, né? Não tem uma caixa aqui em casa para comparar, né? Mas aqui para vocês verem aqui o blindado, né? O Hotshot Defense da linha Cybertron e o Blaster da linha Generations, que foi feito no molde do Fock, né? O do Soundwave Fock. Então, para vocês verem aí as dimensões dele, ficam bem interessantes, né? É um item grande, mas aí isso é um modo alternativo, não faz muito sentido, ó. Então, deixar aqui do lado. Falar agora aqui a outra parte, que é o ônibus espacial. Esse já é um pouco mais interessante, né? Já faz, a gente tem uma familiaridade um pouco maior. Então ele já está aqui com os adesivos aplicados, inclusive, né? Aqui o adesivo térmico já não funciona mais, infelizmente. Então ele ficou bem bacana, tá bem bonito aqui esse branco dele. Para efeito de comparação, as dimensões dele, só para ficar registrado, é 26 centímetros de comprimento por 18,5 de envergadura. Então, agora sim, para comparação, a gente trouxe aqui o Scattershot aqui da Make Toys, né? Então, que daí fica bem legal os dois juntos, inclusive, né? Se a gente for dar aqui uma olhada aqui, olha só, ficam duas naves bacanas. Então não vai dar pra, como são maiores, não vai dar pra mostrar todo mundo que eu queria. E aqui o Silverbolt, da linha Combiner Wars. Então olha só, eles também ficam legais. Tem os tamanhos até quase próximo. Não achei que... próximo assim, um pouco mais... Questão de volume seria o dobro, mais ou menos, do Skylynx. E o seu companheiro, né, de viagens espaciais aqui, o Cosmos, né? Então fica... Cosmos Legend, fica bem pequenininho. Fica bem bacana isso, ó. E o interessante daí, agora sim, é aquela questão de ele fazer o transporte completo, né? Você tem esses 3 pinos aqui no cargo e aqui os 3 buracos para fazer o encaixe, né? Aqui só um encaixe aqui de pressão, né? Então, olha só, você pode daí... Não é bom ficar carregando assim por cima, né? Mas enfim. E daí você ligar aqui de volta ao roll. Também vai embora. Aqui a gente tem um compartimento de carga, né? Aqui ilustrativo, ficou bem legal isso, essa questão de ônibus espacial. Então, esse aqui seria o modo alternativo completo do Skylynx. Então, para compará-lo também, a gente trouxe aqui o Astro Train Boltcon, né? Das Timelines. Então, para vocês verem aí o tamanhão dele. Fica bem legal os dois juntos, ó, ficam até numa proporção bem aceitável. Tanto se a gente for ver uma questão de equivalência, for assim mais rigoroso nessas questões de escala, a gente pode colocar até alguns Micromasters ou Minicons, que ficaria bem coerente o tamanho dessa galera reunida. Mas se o pessoal não conhece, aí vamos trazer alguém também um pouco mais próximo das linhas atuais, que foi a Arca, né, lá do terceiro filme que foi vendida. Então só para vocês terem uma noção aí do tamanho. Olha só, fica legal de colocá-los juntos, né? A Arca é bem maior no caso, né? Que se a gente for olhar aqui, ó, as questões de tamanho, tudo mais, ela fica bem exagerada perto dele. Mas daí já é um referencial mais próximo de todos vocês. Então vamos ao que interessa, que é a transformação. Primeiramente vamos desengatar aqui os dois. Vamos fazer aqui primeiro o quê? O Lynx, a gente vem aqui só por, ó, ele tem esse pino vermelho, que é o que acontece, ó, quando chegar no limite, ali, ó, ele destrava, significa o quê? Que tá preso o pé aqui, ó. Aqui é a mesma coisa, aqui no caso tá na frente, eu vou baixando, ó, faz barulhinho, destravou ali o pino. Aqui na frente, ali, ó, e o último aqui atrás. Então só ajeitar os pés, a gente puxa essa parte aqui, ó, e aqui a gente levanta a cabeça do Lynx.
Não tinha que travar? Não. Não trava, fica em movimento mesmo. Então, está aí o Lynx do Skylynx. E daí o que acontece? Ó, ele não está ficando em pé direito. O que a gente faz? Você pressiona aqui um pouco para ver uma melhor posição. E daí depois só solta aqui, ó. Daí ele vai... Ah não, aqui o pé que não estava abaixado direito. Aí, agora sim. Ficou legal. Porque daí está aqui o nosso Lynx, que de dimensões ele vai ter 26 centímetros e meio de comprimento por 11,5 de altura. E daí o que vai ser bacana nesse seu modo? É que a gente usa agora o walk em vez do roll. E quando você ligar, posicionar ele, vamos ligá-lo. Ah, que bagulho louco, meu. Isso aqui eu achei muito legal. Não sou muito fã de brinquedos eletrônicos, mas é muito legal você ver um Transformer se mexendo sozinho. Infelizmente, em quesitos de articulações, como vocês viram aí, por causa dele tem um sistema eletrônico, você não pode ficar manuseando aqui como se fosse aí um outro tipo de animal, né? Alguma coisa aqui. Só a cabeça aqui, no máximo, que tem esse tipo de articulação, que é por causa da própria transformação. O que é uma pena isso. E para efeito de comparação, como ele é um Lynx, eu não tenho nada que compare com o Lynx, então eu trouxe o Silverbolt aí, né? Da linha Beast Wars mesmo. Então, aqui, ó. Então, ele fica mais ou menos desse tamanho aí, fica legal. Aí, ó, pra vocês terem uma ideia mais ou menos das dimensões dele. Fica um personagem bacana. Vamos deixá-lo agora aqui em stand-by um pouquinho. Vem aqui pro lado, Lynx. E vamos pegar aqui a parte do Shuttle. Então, como que a gente vai transformar aqui a parte dele? A gente pega aqui primeiro as asas. Vamos deixar as asas por último. Vamos puxar aqui as turbinas pro lado. Pega essa parte aqui, ó, puxa toda ela. Tem aqui aquele trilho, como vocês estão vendo aqui, ó, pra gente poder correr, pra ela ficar bem afastada. E você vem aqui e puxa toda essa parte aqui que vai formar a cauda dele. Só puxar que ela vem aqui, ó, totalmente pra fora. Então você tem aqui a cauda já do Dinobird. Aqui na frente a gente levanta a parte aqui que vai formar a cabeça, ó. Aqui a gente puxa todo esse bloco e vem puxando ele aqui, ó, que ele vai transformando enquanto você vem puxando ele aqui pra fora, ó, pra formar aqui esse pescoção que ele tem. Fica bem legal. Aqui a gente abre a boca, tem uma posição certa aqui pra gente abrir a boca, para que o que aconteça? Fica ali, ó, o canhão que ele tem na goela exposto. Então a gente abre aqui, essa parte a gente deixa aqui um pouquinho para cá, e aqui embaixo a gente vai puxar aqui essas patas de galinha que ele tem e já desdobra aqui os pezinhos. Então, aqui. E aqui por fim, aqui na asa tem essa parte azul, o que a gente vai fazer? Vai puxá-la aqui uma vez e depois aqui outra, ó. Aqui do outro lado a mesma coisa, puxa uma vez e dentro puxa essa menorzinha para ter aí o formato dele todo, que ele forma o que é chamado Dinobird, né? Esse modo alternativo dele, que em vez de virar robô ele vira um animal, né? Que é interessante isso, ele não tem um modo robô humanoide. O seu modo robô é esse bicho que ele vira. Então está aí o Sky Lynx, o Sky. Então ele vira aí esse bicho estranho. O Dinobird de dimensões ele vai ter 36 centímetros de comprimento da cabeça até a ponta da sua cauda, e de envergadura ele vai ter 30 centímetros, é bem grande, né? Ele vai ocupar bastante espaço. De altura ele tem em torno de uns 17 centímetros, mais ou menos, se a gente deixar bem levantada aqui a cabeça, vai variar mais ou menos isso. Articulações ele acaba já tendo um pouco mais, né, gente? Porque aqui, ó, ele tem aqui o pescoço, que vai mexer, a boca dele mesmo abre e fecha. O que é legal é isso, né? Tipo, ele fica com esses dentes quando a boca tá aberta aqui pra parecer mesmo um pterodátilo, sei lá o que. A cauda aqui tem várias, aqui essa dobradiça aqui, né, em forma circular. Então dá pra gente posicionar aqui a cauda também em outras posições. E aqui as patas também, aqui você pode também fazer aqui acertar aqui alguns passos aí pro bicho ficar de pé e tudo mais. Para efeito de comparação, mesma coisa, como é um bicho
meio estranho. Eu trouxe aqui o Cutthroat, que é um dos Terrorcons, né, que também vira aí um pássaro aí com asas. Então, uma criatura meio pássaro, meio bicho voador. Então eles têm as dimensões aqui, ó. A questão de envergadura é até bem próximo, né? O Cutthroat é bem grande, a gente tem que fazer uma review dele ainda, dos Terrorcons gerais aí da Unique Toys. Então, eles ficam bem legais juntos aqui, ó. São aquela coisa nada mesmo assim de aves de rapina. Então, obrigado Cutthroat aqui pro lado. E daí, qual que é o barato, né, gente? Ele tá aqui no seu modo, mas a gente pode recolher aqui os pés. Então, vamos lá, recolher aqui os pés. E, ainda assim, combiná-lo com o Lynx. A gente recolhe aqui a cabeça dele, porque o que? Permanece, né? Essas partes aqui, essas conexões. Então a gente pode vir aqui conectar tudo. E agora ele fica o Skylynx completo no modo animal, no modo robô dele. Deixa eu levantar aqui só um pouquinho a câmera. Que daí, isso daí também é a mesma coisa. Você vai fazer ele andar. Cara, isso aqui é mais legal do que qualquer coisa que eu tenho na minha coleção. Então, a gente pode fazer isso. Ah, sim, lá tinha esquecido de mostrar, mas lá o modo combinado, o Walk, também, o Roll também pode andar com ele juntos, né? Mas então, é bem bacana esse seu modo alternativo. Nesse caso aí, né, dele combinado, já que ele é meio um grifo, a gente trouxe aqui o Tiger Hawk, né? Que também é uma mistura aí de um felino com ave, né? Foi aquela história lá de Beast Wars, a gente bem sabe. Então, como que eles ficam? Também ficam bacanas esses dois juntos. Obviamente não podia faltar o líder Optimus, já que o Skylynx ajudou bastante ele a salvar o planeta Terra lá no final da terceira temporada. Então aqui a comparação entre eles fica bem legal, né? Não podia faltar também o Blur e o Willy, que aí fizeram muitas confusões, dando trabalho aí pro comandante Modestia, né? Então fica bem legal os três juntos, aí elenco da terceira temporada de Transformers, isso fica legal de hoje na coleção você conseguir fazer isso. Só para efeito de comparação, algum personagem mais recente, a gente trouxe aqui também o Defensor, né? Para vocês verem mais ou menos que tamanho que ele fica. Aqui ao lado dele. Então ali, só pra gente ver aqui, ele fica legal, aí os dois juntos. E para encerrar a review, não poderia faltar o Predaking. Então tá aqui, né, já que ele enfrentou o Predaking. Então estamos aqui, colocamos ele. Não, pera, esse é de Beastor Transformers Prime. Aqui, o Predaking certo, que foi o que eles enfrentaram lá na Desforra, parte 5, quando esses dois personagens apareceram pela primeira vez. Vamos ver se ele fica de pé. Esse Predaking é um pouquinho chato pra ficar de pé. Aí. Então, Skylynx, Predaking aí, pra nem cabe na cena, mas vai ficar assim mesmo. Então, gente, é um personagem, um toy ainda muito mais legal do que eu esperava. Vale a pena ter ele. Uma imagem aí, só comparando aí da internet mesmo, pra vocês verem a comparação de tamanho entre ele e a versão mais nova da minha Combiner Wars, né? O Combiner Wars, como é o Voyager, é bem menor. Esse seria aí algo acima de um Leader Class, né? Obviamente, ainda mais com esses eletrônicos, seria acho que um Supreme Class, né? Se fosse ver aí as categorias. Mas vale muito a pena aí, então tem para todos os gostos. Se você prefere ter esse daí que se divide em dois, pode pegar a versão G1. Se você não se incomoda tanto, pode pegar aí a versão Combiner Wars. A questão é só que ela não tem os dois módulos, né? Então é apenas o Shuttle ali junto com o cargo ali com as pernas, né, dele. Então é isso, minha gente. Skylynx da Transformers Encore Special, Takara Tomy e tudo isso aí que a gente bem sabe. Então é isso, minha gente. Estamos aqui com o Skylynx para se despedir. Como vocês estão vendo, ele é um robô realmente grande. E justamente por isso eu estou mantendo ele na minha coleção, né? Por ele ter esse aspecto tão magnífico e espetacular, como ele mesmo diria, que é uma coisa assim que realmente traz esse carisma entre os demais Bolts aqui da coleção.
Eu inicialmente não gostava tanto dele, mas depois comecei a simpatizá-lo e hoje ele acaba sendo um dos xodós aqui. Então vamos deixar aqui também os nossos links para as outras redes sociais que participamos. Passa lá, manda um salve. E se você está tendo problema para aquisição de algum item, às vezes das linhas atuais ou de linhas anteriores que você não encontra mais nas lojas, mande um e-mail para nós, transformers.overdrive@gmail.com, que a gente faz aquele orçamento sem compromisso para justamente fazer aí uma aquisição bacana para a sua coleção. Compartilhe o vídeo, porque a gente sempre sabe que isso ajuda bastante o canal e ajuda a divulgar também as informações. E para encerrar aí, como o Skylinks diria, se você estiver em algum momento de dúvida, pense: o que o Skylinks no meu lugar faria? Grandes chances de você não cometer nada errado. Como a gente sempre diz, menos treta, mais colecionismo, logo mais tem mais. Até!